Olá, queridos alunos, tudo bem? Essa videoaula é sobre carbonos e cadeias carbônicas. Como é que a gente analisa, como é que nós classificamos essas estruturas dentro da química orgânica. Essa base vai ajudar muito vocês a entenderem nomeação e também na parte de desenhar os nomes das moléculas orgânicas. Então, vamos lá começar, que tem bastante coisa para explicar nessa videoaula. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente já viu que o carbono ele está tendendo a fazer moléculas orgânicas. E ele possui algumas tendências básicas, como se ligar em sequência com outros carbonos. Ele tem esse costume de formar aqui, ó, uma sequência de carbonos ligados entre eles. A maior parte das cadeias carbônicas você vai encontrar essas características. Então, na cadeia de carbonos, na cadeia carbônica, quando nós olhamos somente o carbono, nós podemos observar algumas coisas, como, por exemplo, em relação às ligações que ele faz. O carbono ele pode estar dentro da cadeia fazendo 4 ligações simples, ou seja, vai ter uma ligação covalente para cada lado, que na fórmula estrutural você vai enxergar um pauzinho para cada lado. Ele pode fazer 2 ligações simples e uma dupla, coloquei aqui errado. Tá aqui, ó. 2 ligações simples e uma dupla. Ele pode ter essa estrutura. Ele pode fazer 2 ligações duplas. E aqui ele pode fazer uma ligação tripla, 3 ligações para o mesmo lado, e uma ligação simples. O importante é que o meu carbono ele tenha 4 ligações. Se eu contar aqui, vou contar 1, 2, 3, 4 pauzinhos. Se eu vou contar, ó, 2, 3, 4. Nessa estrutura, 1, 2, 3, 4. Na próxima estrutura, 1, 2, 3, 4. E aqui também, 1, 2, 3, 4, porque o meu carbono ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações químicas para que ele possa ter uma estabilidade dentro da sua molécula. Daí, quando a gente continua aqui, o que a gente pode ver? Algumas formas dessa ligação. Então, por exemplo, se ele faz 4 ligações simples, uma para cada lado, eu falo que essa configuração aqui é sp3. A sua geometria vai ser tetraétrica, vai formar uma espécie de tripé. 3 para cá e 1 para cima, como está aqui nessa imagem. Se você pensar num tripé e a haste de um tripé, fica mais fácil de você compreender e visualizar. Agora, se ele tem uma ligação dupla e 2 simples, a sua geometria vai formar uma espécie de um triângulo, por isso que ela vai se chamar trigonal plana. E a sua forma de hibridação é sp2. Se uma questão de vestibular falar SP, SP2 ou SP3, são as formas como essas 4 ligações do carbono podem aparecer. Então, é só você saber isso que fica mais fácil. Se eu fosse fazer o ângulo do SP3, estaria um ângulo de 109 graus, mais ou menos. Do SP, para formar um triângulo, eu tenho um ângulo de 120 graus. E na configuração SP, o que vai acontecer? Essa hibridação, ela forma a minha estrutura ficar reta, pela ligação que ele faz e pelas nuvens de elétrons que eu tenho. Então, eu vou ter uma geometria em forma de linha, linear. Isso só é possível se eu tenho 2 ligações duplas ou se aparece uma ligação tripla com uma simples. Daí, a sua geometria vai ser essa e o seu ângulo é esse, de 180 graus. Se eu pegar um transferitor aqui, vai dar tranquilamente os meus 180 graus.
graus na hora de medir os ângulos. Daí, ainda nessas ligações, carbono faz 4 ligações. Essas 4 ligações, elas podem ser 4 simples, elas podem aparecer duplas e elas podem aparecer uma ligação tripla com uma simples. O importante é que, somando as ligações do carbono, se feche o número de contagem de 4. Então, assim, tem uma outra forma de eu chamar essa ligação. Então, se ele possui somente ligação simples, o que eu vou falar? Que o meu carbono tem ligação sigma. Aonde aparece ligação simples, a sigma, o símbolo parece um oi com um tio, um chapéu. Então, aqui, ó, tem ligação simples, então é uma ligação sigma, é uma outra forma de chamar. Tem ligação simples, então eu vou ter uma ligação sigma. É simples, é sigma. Então, aonde aparecer ligação com um pauzinho só, o um pauzinho sozinho é sigma, é uma ligação simples. Agora, se aparece uma dupla ligação, que é 2 pauzinhos juntos, ou uma tripla ligação, que é 3 pauzinhos juntos, na dupla ligação, o que eu vou ter? Eu vou ter um sigma e eu vou ter um π nessa configuração. Então, aqui, ó, aqui eu tenho o meu sigma e aqui eu tenho o meu π. Se você não souber a posição, não tem problema. É só você saber que na ligação dupla vai aparecer uma ligação π. E na ligação tripla, para cada ligação tripla, eu tenho 2 πs. Aqui no desenho não apareceu, mas aqui, ó, seria π e o sigma no meio, para poder formar. Nessa molécula aqui do lado, são todas as ligações aqui, são sigmas. Todas elas, porque eu só tenho um pauzinho para cada lado. Só possui ligações simples. Então, isso me indica que são ligações sigmas. Aqui, ó. A minha mesinha está dando uns riscos grandes. Aqui com oxigênio, não importa qual átomo seja. Uma ligação é π e a outra ligação ela vai ser sigma. Aqui é uma ligação só? Sigma. Aqui é uma ligação só? Sigma. É a maneira como eu posso ter essa estrutura. Agora, que vocês já sabem olhar os tipos de ligação, que o carbono, obrigatoriamente, ele faz 4 ligações, porque ele é tetravalente. O que a gente vai entrar agora? Na classificação do carbono dentro da cadeia. Então, para você fazer essa classificação, você vai ter que olhar um carbono por vez e ver como é que ele está aparecendo. Então, o carbono primário, ele está ligado somente a um carbono. As outras ligações dele vai fazer com outros elementos, normalmente é hidrogênio. Então, esse é um carbono primário, porque ele só faz uma ligação com outro carbono. Carbono secundário, como é que você vai saber? É um carbono que das 4 ligações que ele possui, 2 ligações vai ser com carbono, com outros 2 carbonos diferentes. E as outras 2 eu vou colocar, normalmente, outro átomo, que pode ser, no caso aqui, o meu hidrogênio. Então, se você vê um carbono e dessas ligações, das 4 que ele vai fazer, 2 ele está fazendo com outros 2 carbonos, eu chamo esse carbono aqui de secundário. Carbono terciário é só seguir a lógica. É um carbono que em torno dele, em volta dele, vai ter 3 carbonos diferentes. Então, ele vai estar ligado a 3 carbonos. E a 4ª ligação vai estar sendo feita com outro átomo. Então, esse é um carbono terciário. Já o carbono, aqui, ó, esse aqui é terciário, que a gente está exemplificando. Já o carbono quaternário, o que ele vai ter em volta dele? Vai ser um carbono que vai fazer todas as suas ligações com 4 carbonos diferentes. Então, vamos praticar aqui esse conceito. Olha aqui, por exemplo, essa molécula. Vamos fechar a ideia de tetravalência?
o coringa das ligações moleculares orgânicas é o hidrogênio. Então, se o carbono não está fechando com outro carbono, ele vai fechar com hidrogênio. Então, por exemplo, aqui tem uma ligação com carbono. Ele precisa de 4 ligações, então eu preciso de mais 3 hidrogênios para ligar. Ele vai fazer mais 3 ligações com hidrogênio. Aqui ele está fazendo 3. Falta um hidrogênio para fechar a estabilidade do tetra. Aqui tem uma ligação, então eu preciso de mais 3 hidrogênios. Uma ligação. Eu poderia abrir, tá, pessoal? Falta mais 3 hidrogênios. Aqui ele já fechou as 4 ligações, aqui ele só apareceu somente uma. Então, eu vou completando com os hidrogênios para fechar as 4 ligações. Aqui ele tem 2, então ele precisa de 2 hidrogênios para poder fechar a sua tetrafalência. 2 hidrogênios. Uma ligação, então eu vou precisar de 3 hidrogênios. 3 ligações, falta um hidrogênio para eu fechar. Uma ligação, eu preciso de 3 hidrogênios. Uma ligação, eu vou precisar de 3 hidrogênios. Vai ser assim que vai funcionar nessa parte. Então, na hora de analisar o tipo de carbono, vou aqui até mudar de letra. Vou pegar aqui uma azul. Vamos olhar um por vez e vamos observar a quantidade de primários, secundários, terciários e quaternários. Vamos lá. Então, pega o primeiro carbono que você está vendo, esse aqui. Ele só está ligado a esse carbono. Então, ele é um carbono primário. Esse outro carbono está ligado nesse, nesse e nesse. Então, ele é um carbono terciário. Esse carbono aqui, em torno dele, tem esse aqui e mais esse. Então, ele é um carbono quaternário. Esse aqui só está ligado nesse carbono, então ele é um carbono primário. Esse carbono aqui, repara comigo, ele está ligado nesse aqui e nesse aqui. Então, ele é terciário. Esse carbono aqui, em volta dele, nas ligações, você enxerga 2 carbonos diferentes. Então, ele é secundário. Aqui também é secundário, esse aqui é primário. Vamos continuar. Esse aqui, em torno desse aqui, eu tenho esse carbono e esse carbono. Então, ele vai ser terciário. E quando ele está na ponta, sempre o carbono da ponta ele é primário. Por isso que ele está na ponta. Então, vamos contar aqui, ó. Primário eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, que esse aqui também é 7. Tenho 7 carbonos primários. Secundários, eu vou ter 1, 2. Tem mais nenhum, então eu tenho somente 2. Terciários, eu vou ter 1, 2. E quaternários, eu só tenho esse aqui. Então, eu tenho somente 1. Então, aqui eu tenho 7 com 1, 2, 2, 1. É a minha quantidade. Agora que você já sabe o que é um carbono primário, secundário, terciário e quaternário, e como você olha isso na cadeia, vamos continuar analisando as cadeias carbônicas. Vamos parar de olhar a ligação dos carbonos e vamos ver eles em cadeia. Como é que a gente analisa a cadeia onde ele está presente? Então, na hora de eu analisar uma cadeia carbônica, o que eu vou ver? O tipo de ligação da sigma e da pi, que eu falo de saturação, o tipo de saturação que tem, se ele tem bastante pontas ou não, como está essa sequência de carbonos, como é que estão os átomos envolvidos dentro da cadeia de carbono, será que eu tenho somente carbonos na minha cadeia? Então, tudo isso eu vou observar. E será que eu formo um anel aromático nessa cadeia? Então, eu vou passar item por item para não ficar mais nenhuma dúvida. E agora, toda vez que você olhar uma molécula de cadeia de carbonos, você consegue classificar todas as características que ela vai te fornecer.
Então, vamos começar aqui pela saturação. Na saturação, é a ligação entre os carbonos, π e sigma. Lembra que a π só aparece na dupla e na tripla. Se ele tem somente ligações simples entre os carbonos da cadeia, eu falo que a minha cadeia ela é saturada. Então, como é que ela vai aparecer? Eu vou fazer uma sequência, uma cadeia de carbonos, e só vai ter ligação simples nessa sequência. Se você vai ver as 4 ligações do carbono com 4 pauzinhos em volta, que são ligações covalentes, você está enxergando uma cadeia saturada, que só vai possuir ligações simples entre os carbonos. Agora, a insaturada, você vai ter que aparecer uma ligação dupla ou tripla entre 2 carbonos, pelo menos. Pode ser que apareça mais. Então, ela seria assim, ó. Eu teria uma sequência de carbonos, e se porventura aparecesse uma dupla, eu teria uma cadeia insaturada. Você pode escrever o hidrogênio dessa forma, ou você pode dar uma resumida. H2 quer dizer que eu tenho 2 hidrogênios, uma em cada ponta. Você pode resumir, tá? E H3. Se eu tiver uma tripla ligação, também, ela é uma ligação insaturada. Todos os carbonos têm que estar com duplas e triplas ligações? Não. Só precisa aparecer uma ligação desse tipo para ela ser insaturada. Mas, ó, presta muita atenção. Essa dupla e tripla ligação, ela tem que ser entre os carbonos. Então, por exemplo, se eu tiver essa cadeia aqui, e ele estiver fazendo uma dupla ligação com oxigênio, por exemplo, essa minha cadeia ela é saturada. Porque apesar de aparecer uma dupla ligação, essa dupla ligação é com outro átomo, que não é carbono. Então, por ser com outro átomo que não é carbono, então a sua cadeia ela é saturada. A gente tem que observar os carbonos da cadeia, para a gente poder classificar. Então, eu só tenho, ó, novamente, eu só tenho cadeia insaturada se eu tiver dupla ou tripla ligação entre 2 carbonos, pelo menos. Então, essa dupla e tripla ligação tem que ser entre os carbonos e não entre outros átomos, tá bom? Vamos continuar. A cadeia, ela também pode ser não ramificada ou ramificada. Ou eu posso chamar de normal e ramificada. São nomes... Aqui, ó, não ramificada e normal são nomes sinônimos. Eu posso usar outros nomes aqui. Então, a cadeia normal não ramificada, ela só tem 2 pontas. Ou seja, ela só tem 2 carbonos primários. Então, é uma cadeia que vai ter a sua sequência como fosse uma linha. Posso também desenhar ela de forma linear, ó. 1, 2, 3, 4. Eu só tenho 2 pontas, que é essa e essa aqui. Então, isso é uma cadeia normal não ramificada. Só que pode ser que saia carbonos do meio de um esqueleto de cadeia de carbono. Eu posso ter braços, membros saindo da cadeia. Então, se eu tenho uma sequência de cadeia de carbonos, e nessa sequência dos carbonos sair um fora da curva, um fora da linha, pelo menos um, pode ter muitos mais, mas se sair pelo menos um, eu falo que essa cadeia é ramificada, porque está formando um braço, está formando mais um membro. Então, aqui, ó, precisa aparecer um, pode ser que apareça mais. Então, ó, eu estava fazendo a minha sequência de montagem e, de repente, sai um dessa sequência. Por sair um carbono, ó, presta atenção, o que sai é carbono. Se sair oxigênio e hidrogênio, não é isso que eu estou observando. Para ser ramificada, do meu braço, eu preciso que saia, da minha cadeia de carbonos, eu preciso que saia carbonos. Se sair um outro elemento químico, ela vai ser não ramificada.
Ela só se transforma em ramificada se sair o carbono de uma sequência de carbonos e formar braços. Agora, ela pode ser aberta, fechada ou mista. Na aberta, os carbonos eu possuo pontas, pode ser ramificada, não ramificada. É uma cadeia aberta. Ó, eu tenho meus carbonos primários, evidentes, que são todas as minhas pontas. Agora, na fechada, não existe carbonos primários na fechada. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a ligação entre os carbonos e eu vou formar um ciclo nessa cadeia, que eu também posso chamar de alicíclica. Então, eu estou fechando a minha cadeia. Então, aqui, ó, se você reparar, não tem como ter carbono primário, eu tenho muitos carbonos secundários. É a característica de uma cadeia fechada. Tem como ter carbono terciário? Pode até ter, mas assim, primário não tem. E ela vai formando algumas figuras geométricas. Ela está fechando as minhas pontas. Aqui, ó, os meus carbonos e os hidrogênios ligados nele. Então, se você não sabe aonde começa e aonde termina, você está trabalhando com uma cadeia fechada, que eu também posso chamar de alicíclica ou cíclica. Ela forma um ciclo, um fechamento. E a cadeia mista, ela vai ter as duas coisas. Então, eu vou ter aqui a minha cadeia fechada, ó, estou formando um ciclo, estou fechando as minhas pontas de carbono, ligando uma ponta na outra, e de repente sai traços de carbono dessa cadeia. Então, aqui, que seriam ramificações, eu tenho uma cadeia mista. Ela é fechada, mas ela tem pontas abertas. Então, deixa eu fechar aqui meus hidrogênios. Então, é isso que você precisa saber. Para ficar mais fácil o estudo, o que a Pro aconselha? Anota os slides. Tenta, ao desenhar, você perceber o que eu estou falando. Se não compreendeu, dá uma voltada no vídeo, pega de novo alguma coisa que você não entendeu. Se mesmo assim ficar com alguma dúvida, faça a pergunta no chat, que assim que a professora vir, ela responde vocês. Ainda na cadeia de carbonos, eu posso olhar ela e falar se ela é homogênea ou heterogênea. Então, homogênea, na minha sequência de carbonos que for aparecer, eu só vou ter bônus. Essa é uma cadeia homogênea. Ah, professora, eu posso ter um outro átomo que não seja carbono e hidrogênio na homogênea? Pode. Só que só pode estar com um carbono. Tá aqui, ó. Por exemplo, essa cadeia aqui, eu tenho um oxigênio, que está fazendo uma ligação dupla com carbono. Só que eu mantenho aqui a minha essência. A minha cadeia de carbonos é essa. Então, ela é homogênea, mesmo aparecendo um outro átomo na jogada que não é carbono e hidrogênio. Na heterogênea, o que vai acontecer? Esse átomo diferente, que eu chamo de heteroátomo, ele vai estar entre dois carbonos, pelo menos. Pode ser que ele esteja entre mais. Então, eu vou ter uma sequência de carbonos que vai aparecer um átomo diferente e entre si esse átomo vai estar fazendo a ligação com dois carbonos, pelo menos. Então, se aparecer isso, você está visualizando uma cadeia heterogênea, porque você começou aqui a sua sequência de carbonos, interrompeu com um átomo que não é carbono, daí continuou a sua sequência. Então, você fez uma cadeia diferente. Na cadeia fechada, ela pode aparecer assim. É uma cadeia heterogênea. Eu posso ter também aqui, ó, com outro átomo. Normalmente é o nitrogênio e o oxigênio que aparecem mais. É uma cadeia heterogênea, porque esse átomo está quebrando a minha ligação de carbonos, meu esqueletinho de carbonos. Ele está se intrometendo aqui no meio. Por isso que ela é heterogênea. E, por fim, na cadeia aromática, o que eu vou ter que ter? Eu vou ter que ter
você vai ter que enxergar o anel aromático. O que é o anel aromático? É isso. São 6 carbonos ligados de maneira fechada, numa cadeia fechada, com dupla ligação intercalada. Você vai ver duplas ligações intercaladas. Eles podem aparecer totalmente abertos nessa forma estrutural, eles podem aparecer aqui na forma linear, ou eu posso fazer um círculo no meio representando essas 3 ligações aqui. Eu posso fazer um círculozinho, que esse aqui aparece bastante. Todos eles representam a mesma coisa, que é o anel aromático. E a sua forma molecular é essa. É a única maneira de você ter. O anel aromático ele pode ser ligado em sequência. Aqui, ó, aqui eu tenho 2 anéis aromáticos. Então, ele não precisa estar sozinho. Eu posso ter uma sequência, uma cadeia, com 2 ou mais anéis aromáticos ligados em sequência. E para a gente poder fechar, já está terminando essa aula, vamos visualizar como é que a cadeia ela pode ser representada. A maneira ela pode aparecer aberta, que você enxerga todos os átomos envolvidos, que é a forma estrutural aberta. Então, eu fecho todo mundo que está na jogada. E eu vejo todas as ligações de maneira nítida e clara. E aqui eu coloco meus hidrogênios. Essa é a forma aberta. Eu poderia também desenhar ela tridimensional, fazendo ângulos. Não tem problema, tá? Você pode desenhar elas de outras formas. E aqui eu só colocaria hidrogênio. Tem algumas questões de vestibular, segunda fase, que estão cobrando que vocês desenhem ela mais de forma geométrica. É só você ir na linear que você não tem erro. Ela pode aparecer semi-aberta. Você vai enxergar as ligações do carbono nítida, só que o hidrogênio ele vai estar uma resumida. Então, aqui, ó, fez uma ligação, precisa de mais 3. Fez 2 ligações, precisa de mais 2 hidrogênios para fechar. Fez uma ligação, ficou 3. Então, eu abri a ligação do carbono, mas eu acabei fechando os hidrogênios, eu resumi os hidrogênios. Por isso que eu falo que é uma ligação estrutural semi-aberta. Na cadeia linear, carbono e hidrogênio são ocultados, eles estão lá, eles são sujeitos ocultos da minha cadeia. Então, para cada quebra é um carbono diferente. Então, por exemplo, aqui é uma cadeia linear, eu tenho que ir quebrando. Como você brincar de aquela fundium que você está aprendendo a escrever. Cada pontinha é um carbono, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E para você saber o número de hidrogênios, é só contar. Se ele não está ligando com outro carbono, ele está ligando com quem? Com o hidrogênio. Porque o hidrogênio, ele fecha as ligações das moléculas orgânicas. Ele é coringa, tá? Ele é o último que você vai colocar. Então, aqui tem uma ligação, eu preciso ter mais 3 com hidrogênio, para fechar a tetravalência, as 4 ligações de carbono. Aqui eu tenho 2, preciso de mais 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 2, preciso de mais 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 2, 2 hidrogênios. Se você dominar a linear, eu até aconselho você usar. Mas saiba que o hidrogênio está lá e o carbono está oculto. Então, nessa cadeia, quantos hidrogênios eu vou ter? Eu vou ter 12. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, você consegue tirar a fórmula molecular delas. E aqui é a minha fórmula molecular. Ele vai te dar uma fórmula e vai pedir para você desenhar essa cadeia, que é uma outra maneira de você utilizar. O importante é você saber que daqui a pouco vai ter a nomeação. Você vai aprender a nomear e desenhar em cima desse nome. Olhar a cadeia, nomear, ou então pegar um nome e saber desenhar.
que é um assunto para a próxima aula, para as próximas aulas. Então, só para a gente fazer o fechamento de tudo que a gente trabalhou aqui, vamos classificar essas cadeias. Então, a primeira coisa, eu não estou vendo pontas. Então, essa cadeia ela é fechada. Eu estou vendo um átomo entre dois carbonos, porque aqui é carbono e aqui é carbono. Então, essa cadeia ela é heterogênea. Então, é várias coisas, não é só uma. É várias características. Como eu estou enxergando dupla ligação, essa cadeia ela é insaturada. Como não tem nenhum carbono saindo daqui, ela não vai ser ramificada. Ela está sendo uma cadeia fechada em sequência. Então, aqui a gente pode colocar ela como uma cadeia normal. Ou não ramificada. Vamos aqui treinar nessa. Essa cadeia você está enxergando pontas, então ela é uma cadeia aberta. Como você está enxergando um carbono saindo da sequência, você pode falar que essa cadeia é ramificada. Como não tem nenhum outro átomo atrapalhando a minha cadeia, ela é homogênea. Como as ligações é tudo simples, você não está vendo dupla ligação aqui, nem tripla. Mesmo o hidrogênio aqui resumido, o hidrogênio só faz uma ligação. Então, essa cadeia ela é saturada. Ah, desculpa, essa cadeia aqui também ela é aromática. Por causa que aqui é o meu anel de benzeno. Aqui, para fechar, ela é aberta, porque você enxerga pontas. Ela é, como entre os carbonos só tem ligação simples, ela é saturada. Ela vai ser homogênea, porque eu não tenho um átomo diferente entre dois carbonos. Esse oxigênio só está entre um. Se tivesse um carbono aqui em cima, aí seria heterogênea. Como não tem, é homogênea. E outra coisa, ela é não ramificada, ou normal. Por que eu estou falando isso? Porque o que sai da cadeia de carbonos é oxigênio. Para ela ser ramificada, tem que sair carbono. Então, como não sai carbono, eu posso falar que essa cadeia ela é não ramificada. Então, com isso, a gente fechou. Pode ser que apareçam alguns nomezinhos nas questões de vestibular. Por exemplo, cíclica, cadeia fechada. Acíclica, cadeia aberta, porque não é fechada. Alicíclica. Alicíclica é cadeia fechada, não aromática. Aromática, anel de benzeno. Alifática, cadeia aberta. Então, pode ser que apareçam outros nomes para vocês poderem interpretar, mas também são tranquilos e sem nenhum errinho aqui para nós, para a gente poder fazer, tá bom? Então, aqui, treinem bastante, anotem essa explicação no caderno, para vocês poderem ir assimilando, e a gente vai aprofundando isso na próxima videoaula de vocês, tá bom? Então, eu vejo vocês na próxima videoaula. Até a próxima, tá?